Amor que se sacrifica. É o tema dessa mensagem. É o que eu quero estar falando para você hoje a respeito do nosso amado Jesus. Coloca a mão no teu coração. Vamos orar nesse momento. Pai, em nome de Jesus. Aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja. Aqui estão, Senhor, os teus filhos. Eu quero te pedir, Pai, que o nosso coração, a nossa mente, que nós possamos estar prontos, preparados para ouvir esta palavra. Fala com cada um de nós nesta noite, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Posso dizer amém? Romanos capítulo 5, versículo 8. A mensagem de hoje é uma mensagem que ela vai falar a respeito do sacrifício, a respeito de um amor que sacrifica. E Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim a palavra de Deus: porém, Deus comprova o seu amor para conosco. Olha isso, irmãos. Tem uma outra versão que fala que Deus prova. Já viveu aquele momento de um namoro, que às vezes o namorado ou a namorada pede uma prova de amor? Já viveu isso? Me dá uma prova de amor. Aí aqui, Deus deu uma prova de amor. E o texto ele está falando o seguinte, que o Senhor Deus, ele prova mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de Cristo ter morrido por nós, quando ainda éramos pecadores. Eu te pergunto uma coisa, para pensar comigo. Você faria alguma coisa por alguém que não merece? A gente julga, não julga? Pô, essa pessoa não merece. Por que eu vou fazer isso? Não, você não está merecendo nada. Por que eu vou fazer isso? O grande diferencial de Deus é que nós não merecíamos nada. Ainda assim, Ele fez. Ainda assim Ele fez. E o interessante é o seguinte: quando a gente olha para a cruz de Cristo, a cruz ela não revela apenas o amor de Deus. A cruz revela o preço dos nossos pecados. E também a cruz revela a profundidade da redenção. Então é importante você entender que a cruz não é um símbolo. Tinha uma cruz aqui antigamente, né? A cruz não é símbolo. A cruz, ela foi uma realidade. E uma coisa muito importante que você precisa entender é o seguinte: a cruz não é um detalhe. Escuta isso. A cruz ela não é um detalhe do cristianismo. A cruz, eu não vou falar que é o centro. Eu vou estar errando se eu falar isso, porque o centro é Jesus. Mas a cruz, ela tem um papel fundamental em toda a história do cristianismo. E é muito bom que nós possamos compreender isso. O grande problema é que muitas pessoas aprenderam a olhar para a cruz. Escuta isso. Tem muita gente que aprendeu a olhar para a cruz sem perceber a dor, sem perceber o sacrifício que aconteceu ali naquela cruz. Aí o que acontece? A cruz virou símbolo, a cruz virou cultura, a cruz virou decoração. Só que a cruz não é isso. A cruz não aponta para símbolo, a cruz não aponta para decoração. Ô apóstolo, então se a cruz não é símbolo, se a cruz não é decoração, o que é a cruz? A cruz é sangue, a cruz é dor, a cruz é julgamento, a cruz é substituição. Acima de tudo, é a maior demonstração de amor que já existiu.
é a maior demonstração de amor. Na cruz, Deus não explicou o amor. Na cruz, Ele demonstrou o amor. A cruz começa aonde o pecado não pode ser ignorado. Antes de existir a cruz, existiu a queda. O pecado não foi um erro pequeno, irmãos. O pecado, ele foi uma ruptura total das nossas vidas com Deus. A gente não pode olhar para o pecado e falar assim: é um pecadinho, eu pequei, qual é o problema de pecar? Mas antes de existir a cruz, existiu a queda. E a queda está ligada ao pecado. E o pecado está ligado com ruptura total de Deus. Quando nós pecamos, nós nos distanciamos de Deus. O homem, a Bíblia fala que todos pecaram e separados eles estão da glória de Deus. Você precisa entender uma coisa: você nasceu para você ter acesso à glória de Deus. Você nasceu para você ter acesso ao Senhor Jesus. Porém, o pecado nos separou de Deus. O pecado separou você do Senhor. E então, a cruz, o pecado separou o homem de Deus. O pecado trouxe morte. O apóstolo Paulo fala no livro de Efésios, capítulo 2, versículo 1: estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Uma pessoa sem Deus, ela está morta espiritualmente. Uma pessoa sem Deus, ela não tem vida. Ela não consegue viver a verdadeira vida. E eu quero que você entenda o seguinte: Deus, Ele não ignorou o pecado. Deus, Ele não olhou para nós, Ele não olhou para Adão, Ele não olhou para Eva e falou assim: não tem problema não, você pecou, tá bom, tranquilo, relaxa. Ele não fez isso. A consequência foi grave. A consequência do pecado tirou o homem da comunhão com Deus. A consequência do pecado tirou o homem da sensibilidade com Deus. A consequência do pecado tirou o homem da intimidade com Deus. A consequência do pecado expulsou o homem do paraíso. De maneira que eu não posso hoje olhar o pecado de uma maneira normal. Irmão, meu irmão, minha irmã, não olhe o pecado como algo normal na sua vida, porque o pecado te distancia de Deus. O pecado cega os teus olhos. O pecado, ele tira a tua sensibilidade com o Espírito Santo. Quanto mais voltado para o pecado você estiver, mais longe da graça e da glória de Deus você fica. E a Bíblia fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Você quer ver Deus na sua vida? O caminho é o caminho da santidade. Mas apóstolo, eu peco. Apóstolo, eu erro. Eu sei. E o que eu vou fazer com isso? Nós temos que fazer aquilo que o apóstolo Paulo fala. Nós temos que mortificar as obras da nossa carne. Eu preciso falar uma coisa para você aqui agora. Olha aqui para mim. A Bíblia fala no livro de 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que aquele que está em Cristo, só quem está em Cristo aqui diga glória a Deus. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. Eu vou repetir até que o teu espírito reaja. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Meu irmão, minha irmã, o pecado não pode dominar mais você. Você não pode mais estar debaixo da lei do pecado. Sabe por quê? Porque se você recebeu a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, você está livre do pecado, livre da condenação. E agora você pode voltar a ter comunhão com Ele. Você pode voltar a ter comunhão.
Você pode falar com ele o seguinte: Abba, Abba, Abba. E ele vai falar para você: filho, I'm here. Abba. Noremasom de queimasom de cainabasom de queremarabachere mas. Durimasom de carabachere querebasom de caramarabas. O que você precisa entender nessa noite é que aquele que um dia recebeu a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, escuta o que eu vou te falar, Ele transportou você do império das trevas. Você estava morto, você estava nas trevas, mas um dia, se você levantou a sua mão, se você recebeu a Jesus como seu Senhor e como seu Salvador, o Filho do Homem, aquele que morreu e ao terceiro dia ressuscitou, Ele foi lá na morte, Ele tomou a chave da morte e Ele pegou você, Ele te tirou do império das trevas e Ele falou: venha para o meu amado reino, venha para o reino de Deus. E agora você é livre, você está livre. Aleluia, aleluia. Jesus não morreu apenas por você. Jesus não morreu apenas por você. Jesus morreu por causa de você. Eu não sei você, mas eu sinto uma presença tão grande de Deus aqui nesse lugar. Imagina um dia eu chegar lá no céu, um dia Isaías, você chegar lá no céu. Imagina, Márcio, um dia você chegar lá no céu. Imagina a igreja, Michele, Diego, Priscila, um dia, Cilinha, você chegar lá no céu e o próprio Jesus, Cíntia, te abraçar e falar assim no seu ouvido: foi por você. Foi por você, meu irmão. Foi por você que Ele morreu. Foi por você. Foi por causa de você que Ele morreu. Aleluia, aleluia. E isso muda tudo, sabe por quê? Sabe por que isso muda tudo? Volta o versículo para mim aqui, por favor. Pedrinho, coloca lá o versículo aqui de novo, Romanos. Cadê o versículo? Romanos 5:8, deixa ele aqui na tela. Olha isso aqui que tremendo, irmãos. Olha isso aqui. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós. Quando que Ele morreu por nós? Quando a gente era bonzinho? Quando a gente estava lá no paraíso em comunhão com Ele, Ele morreu por nós? Não. Quando a gente estava em oração, em consagração, quando a gente subiu no monte, fez uma campanha, aí Ele morreu por nós? Não. Quando você falou: não, esse mês eu não vou pecar, e Ele morreu por você? Não. Sabe quando Ele morreu por você? Quando você tinha dado as costas para Ele, quando você tinha pecado contra Ele, quando você havia errado contra Ele. Ele morreu por você, foi aí nesse momento. Quando você errou contra Ele, quando você pecou contra Ele, quando você manchou a santidade contra Ele. Ele olhou para mim, Ele olhou para você, Ele falou assim: apesar de tudo, apesar de quem é, eu morri por causa de você, porque eu amo você, da tua maneira, do teu jeito, da maneira que você é, não importa, meu irmão, minha irmã. E sabe, eu quero que você entenda uma coisa: Jesus, Ele não morreu apenas para te ajudar, Ele morreu porque o pecado precisava ser pago. Eu vou dar uma forcinha para aqueles pecadores ali da terra. Não. Diga-se de passagem, de tudo que o Senhor criou, que está escrito lá em Gênesis capítulo 1, de tudo que Ele criou, o clímax da criação
fomos nós. Foi eu e foi você. Foi quando Ele criou todos nós. Ele criou tudo belo, tudo bonito. Ele falava, olha, é bom. E o Senhor fez isso, é bom. E fez isso também, muito bom. Mas quando Ele criou a mim e a você, eu fico imaginando. Tenta imaginar essa loucura. Tenta imaginar. O Deus, na minha cabeça não entra isso, Aline. O Deus Todo-Poderoso, gente, olha aqui para mim. O Deus Todo-Poderoso, que criou tudo, criou o universo, criou tudo. A Bíblia fala que e formou o Senhor Deus o homem de quê, irmãos? De quê? Do pó da terra, do pó. Imagina, Deus fez assim, Ele veio aqui nessa terra, Ele fez assim, é do pó, Ele fez assim, levantou o pó. E quando levantou o pó, Ele pegou o pó, Ele com as próprias mãos, Ele formou a mim e a você. Você sabe que quando a gente está com gripe, quando teve a pandemia, todo mundo teve que colocar máscara. Eu já te ensinei isso daqui. Sabe por que você teve que colocar máscara? Porque todas as vezes que eu falo, todas as vezes que você, o que sai de dentro da gente são partículas. Então, quando você faz assim perto de alguém, quando você está doente, enfermo, com gripe, com alguma coisa, e você conversa, e se aquela doença for contagiosa, aquela pessoa vai pegar a doença. Sabe por quê? Porque quando você fala muito perto, partículas de você, da sua doença, vai para aquela pessoa. Você sabia disso? São partículas. E então, quando Deus fez assim, partículas de Deus entrou dentro de mim, entrou dentro de você. Partículas do Senhor entrou dentro de você. Meu irmão, minha irmã, sabe por que você não entende a morte? Sabe por que para você morrer é uma loucura? Porque Deus colocou dentro de mim, de você, a eternidade. Sabe por quê? Porque Ele é eterno, Ele é para sempre, sempre eterno. Meu irmão, minha irmã, você não é qualquer pessoa, você não é qualquer um, você é alguém que carrega partículas de Deus. Então, aonde você for, você precisa levar Deus. Aonde você for, você tem que soprar o fôlego de vida. Sabe por quê? Porque você está levando partículas de Deus para todos os lugares, em nome de Jesus. Quem entende isso, diga glória a Deus. Mexeu no meu som, por quê, meu filho? Meu som não, deixa ele quietinho aí. Sabe, irmãos, deixa eu te falar uma coisa importante. Jesus tomou a sua culpa. O culpado foi você, o culpado foi eu. Mas Ele tomou a sua culpa. Jesus tomou a sua vergonha. Quem era para ser condenado era eu e era você. A Bíblia fala, agora, nenhuma condenação há. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vou repetir, repete comigo, fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. De novo, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Eu perguntei para você, talvez no domingo passado, e eu perguntei o seguinte: o que foi que prendeu Jesus na cruz? Lembra dessa pergunta? No filme que a gente viu do Mel Gibson, e até mesmo naquilo que está escrito na Bíblia, uns cravos grandes prenderam a mão de Jesus, os pés de Jesus. Mas na verdade, não foram os pregos que prenderam Jesus. Maurício, sobe para cá com o pessoal do louvor. Não foram os pregos que prenderam Jesus. Foi o amor dele. Foi porque ele ama você. Sabe, eu queria que você esquecesse que quem está do teu lado é teu esposo, tua esposa ou tua filha. Esquece isso nesse momento. Ou é o teu amigo ou a tua amiga.
eu queria que você olhasse essa pessoa como alguém que é um pecador como eu, como você, mas alguém que Jesus morreu por essa pessoa que está aí do seu lado. Olha para ele e fala assim: Jesus ama você. Jesus ama você. Ele te ama. Ele ama você. O que foi que a cruz mudou na sua vida? A cruz mudou a sua forma de amar. Será que você ama apenas as pessoas que te amam? Será que você ama apenas as pessoas que elas são boas com você? Ou será que você é como Jesus? Pai, perdoa porque eles não sabem o que eles fazem. Sabe aquela pessoa que te magoa? Sabe aquela pessoa que pisa no teu calo? Sabe aquela pessoa que te condena, que te julga? São essas pessoas que você precisa amar, que você precisa estender a mão, que você precisa perdoar, que você precisa abençoar. Porque se você quer ser como Jesus, você precisa renunciar a si mesmo, pegar a sua cruz e seguir a Jesus. O que foi que a cruz mudou em você? Será que a cruz mudou a tua forma de perdoar? Será que você perdoa as pessoas com condições? Olha, eu te perdoo, mas tem uma condição. Imagina se Jesus fizesse isso com você. Você estaria condenado até hoje. Se a cruz não mudou a sua vida, ela ainda não foi revelada ao seu coração. O maior problema não é conhecer a cruz, é conhecê-la e não se parecer com Ele, é não viver o que Ele viveu. E hoje não é dia de emoção, hoje é dia de consciência. Você precisa ter consciência de tudo aquilo que você está ouvindo aqui nessa noite, meu irmão, minha irmã. Sabe por quê? Porque você agora está entendendo que a cruz não é um amuleto, a cruz não é um símbolo, a cruz não é algo que você coloca em algum lugar para você admirar. A cruz é algo que aconteceu e é real. A cruz tem preço, o preço na cruz foi alto. A cruz aponta para o amor, a cruz aponta para a substituição. Quem era para ter morrido na cruz do Calvário era você, era eu, éramos nós. E diante disso, só existe uma resposta possível, que o teu coração precisa queimar agora, o teu coração precisa bater mais forte agora para essa resposta. Sabe qual é a resposta? Rendição. Rendição é quando você se rende e você fala para Ele: Senhor, eu me rendo a Ti, eu me rendo a Ti nessa noite. Sabe, queridos, você precisa sair daqui hoje declarando: eu não viverei mais para mim mesmo, eu não viverei mais um evangelho superficial, eu não vou negociar o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Eu vou viver como Jesus, eu vou negar a minha vida como Jesus, eu vou assumir a minha cruz, porque Ele falou: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e vem e siga-me. Meu irmão, minha irmã, a cruz foi suficiente para te salvar, mas ela precisa ser suficiente para transformar a sua vida.